Jordânia, encontramos o que é inegavelmente uma das mais famosas relíquias humanas do planeta, a cidade esquecida de Petra. Petra fica no coração da Bacia de Arabá, o vale extenso que segue a fenda norte, do Mar Vermelho ao Mar Morto. Fundada no século 8 a.C. pelos Edomitas, a cidade prosperou no século 6 a.C. sob os nabateus, aproveitando a localização na rota comercial. Caravanas para o Egito, Síria, sul da Arábia e Mediterrâneo passavam por aqui, cheias de incenso, especiarias e luxos. No século 8, rotas alternativas e grandes terremotos levaram ao abandono gradual da cidade. O local foi redescoberto pelo explorador suíço Jean-Louis Burckhardt em 1812. A localização de Petra, protegida por paredões íngremes e com água abundante, a tornou ideal para uma cidade próspera. O local é acessível apenas por uma estreita passagem, ou a leste, pelo Siq. No seu ponto mais estreito, o Siq tem só 2 metros. Passando pelos nichos esculpidos na rocha, que simbolizam uma divindade nabateia e marcam o caminho, e junto às paredes que a erosão pinta com tons mutáveis de brancos, amarelos, pretos, ocres e vermelhos, seguimos a antiga rede de aquedutos cavados na pedra que levava água ao coração da cidade. Mesmo na antiguidade, a água era armazenada e reciclada. A região sempre teve escassez de água. Atrás de cortinas semiabertas de arenito está a cidade troglodita de Petra, um dos lugares mais bonitos do mundo. Casné, ou o Tesouro, é o túmulo do rei Nabateu Aretas IV do século I a.C. Foi escavado na rocha. A fachada helenística serviu de cenário para o famoso filme de Steven Spielberg, Indiana Jones e a Última Cruzada. Tem 40 metros de altura e 28 metros de largura. Na rocha, deuses e deusas nabateus e figuras mitológicas gregas, egípcias e assírias foram talhados. Atrás do Casné, uma passagem mais larga que o Siq leva à Cidade Baixa. Ao longo da Rua das Fachadas, vários templos trogloditas imponentes se erguem, pois os moradores exibiam sua riqueza construindo túmulos e monumentos grandiosos ao longo da via. Mais adiante fica a necrópole. O melhor para apreciar esta área do sítio é no fim do dia, com a pedra iluminada pelo sol poente e as cores no auge. Mais de 800 túmulos foram achados em Petra. Após os nabateus, os romanos deixaram a sua marca em Petra, visível no teatro romano bem preservado. Esculpido na rocha no século I, o teatro tinha capacidade para 5.000. Grutas e túmulos antigos da necrópole foram destruídos na construção do edifício. É difícil ter uma ideia clara da geografia de uma cidade tão danificada por muitos terremotos ao longo dos anos. Uma coisa é certa: este lugar, com seus túmulos esculpidos em imponentes rochas, é o sítio troglodita mais belo do mundo. A abundância de estruturas aqui encontradas garantiu que, desde o século XX, Petra seja reconhecida como um sítio arqueológico monumental e único. Na época de Cristo, Petra estava no auge, e sua riqueza gerava admiração e inveja.
No século I d.C., ameaçada pelo poder econômico crescente dos nabateus, Roma criou novas rotas marítimas, desviando as caravanas via Palmira, no Líbano, cortando a atividade de Petra. A fama e riqueza de Petra acabaram por causar sua queda lenta, mas inevitável. Este é o castelo da filha do faraó. Descoberto em 1974, é o único edifício de Petra não esculpido na rocha. As paredes que restam são de um altar monumental dedicado a Al-Uza, a Afrodite Nabateia, filha de um faraó. No Alcorão, Uza era uma deusa da fertilidade árabe pré-islâmica. Uma das 3 divindades de Meca, ela era ligada a Vênus. Ninfeu, termas, praças, uma mini-Roma recriada na paisagem lunar. A peregrinação a Petra continua, e só após subir 800 degraus esculpidos na rocha até o topo da colina, chegamos ao Deir, que em árabe significa mosteiro. Com 45 metros de largura e 50 metros de altura, o Deir é o segundo maior monumento de Petra. A urna que domina a estrutura tem 10 metros. O nome Deir foi dado na era bizantina, no século IV, usado como mosteiro pelos primeiros cristãos. Sydney é a cidade mais populosa da Austrália, com quase 4,5 milhões de habitantes. É a capital de Nova Gales do Sul, uma cidade portuária na costa sudeste do país. Ao longo da costa, o oceano inundou vales profundos no arenito, as rias. Um desses vales, Port Jackson, onde a cidade foi construída, é o maior porto natural do mundo. Em 1788, Sydney foi a primeira colônia europeia da Austrália. Hoje, é o centro financeiro do continente e um destino turístico internacional. A Baía de Sydney pode abrigar 10 mil barcos, incluindo o famoso Bounty, feito para o filme O Motim no Bounty, com Mel Gibson. É réplica exata do navio de Bligh, do século XVIII. O navio foi queimado por Christian Fletcher em Pitcairn em 1789. O local de desembarque dos britânicos, em 1788, ainda é o centro. O distrito financeiro central da cidade, ou The City, como os locais o chamam. 90 bancos e mais da metade das maiores empresas da Austrália têm sede aqui. 500 multinacionais também se estabeleceram aqui. Um monotrilho moderno liga o centro comercial e Darling Harbour. A Opera House é um dos monumentos estelares de Sydney. A Sydney Opera House, famoso edifício do século XX, é um centro artístico, especialmente para as artes líricas. Seu design, que para alguns lembra um veleiro e para outros uma concha, foi elaborado pelo arquiteto dinamarquês Bjørn Utzon. O local resultou num símbolo da Austrália, especialmente de Sydney. Hoje, a Opera House é a atração turística da cidade. A Opera House é famosa por seu formato original com 2 séries de 3 conchas gigantes que se sobrepõem parcialmente. O telhado tem mais de 1 milhão de azulejos brancos idênticos.
Bjorn Utzon inspirou-se em tigelas vistas no Japão. Inaugurada em 20 de outubro de 1973 pela Rainha Elizabeth II. É sede da Ópera, Companhia Teatral e Orquestra Sinfônica de Sydney. A Opera House acolhe apresentações artísticas estrangeiras. No porto de Sydney, fica perto da Harbour Bridge, outra grande atração. A Harbour Bridge é uma ponte em arco de aço. Com 134 metros de altura, foi a estrutura mais alta até 1967. Concluída no início dos anos 30, é a quinta ponte mais longa do mundo, estendendo-se por 1.149 metros com um arco de 503 metros. A Harbour Bridge é a principal travessia da Baía de Sydney, conectando trens, carros e pedestres do distrito financeiro à margem norte. Na cidade, edifícios antigos lembram o passado do país. Restaurado ao design vitoriano, o edifício Queen Victoria, que ocupa um quarteirão, virou um shopping chique. A Catedral Gótica de Santa Maria fica no centro. John Paulding, primeiro arcebispo da Austrália, lançou a primeira pedra da catedral em 1868. A construção continuou por anos, e em 2000, as flechas planejadas foram finalmente erguidas, e a catedral está agora completa. No coração de Chinatown, o Market City une dois mundos. Marcas de grife misturam elementos da cultura asiática. É a fusão típica da Chinatown de Sydney. Perto do Hyde Park, junto a Queen's Square, fica a Igreja Anglicana de St. James. Construída em 1824, St. James, embora não a primeira anglicana, é hoje a mais antiga igreja de Sydney. O edifício do secretário colonial abrigava a administração colonial. O edifício de Arenito, de 1880, foi projetado pelo arquiteto James Barnett. Inúmeras reuniões ocorreram aqui, culminando na Federação Australiana. Sydney abrange a costa central, o litoral norte de Port Jackson e as Blue Mountains, e outras áreas não urbanas. Possui mais de 70 praias, como Manly e Bondi. Bondi Beach, a 7 quilômetros do centro, é acessível por trem ou transporte público. É famosa por sua areia fina e ondas que a tornam ideal para surf. No verão, quase tudo ocorre na costa, e poucos locais são tão icônicos quanto a área entre Bondi e Bronte, esculpida pelo mar. As coisas mudaram desde que o navegador britânico James Cook descobriu Sydney em 1770 e o local se tornou colônia penitenciária britânica anos depois. Hoje, Sydney é uma das cidades mais atraentes do mundo. O sítio arqueológico de Copan fica na selva. Copan é uma antiga cidade maia. Atingiu o auge no século VII d.C. e foi abandonada no século X. Foi patrimônio mundial em 1980.
A estrutura mais bela de Copan é a escadaria hieroglífica do Templo 26, ao sul do pátio cerimonial. Com mais de 21 metros, é coberta por hieróglifos. A pesquisa revelou que a construção começou sob o 13º rei da dinastia Copan e foi finalizada por seu filho, Esquilo Fumegante, em 755 d.C. Os glifos na escadaria são o mais longo texto maia conhecido, com mais de 2.200 motivos na pedra. Dos 63 degraus, só 15 foram achados. 5 estão parcialmente destruídos. Retratos dos 5 reis anteriores a Esquilo Fumegante ficam no meio da escadaria. Na praça, um altar ao deus Kukulkan, serpente alada. O altar tem uma imagem bicéfala do ser cósmico. Conforme a ideologia das cidades maias no início do clássico, poder político e religioso se uniam. Os reis de Copan eram divinos, mediadores entre mundos humano e sobrenatural. Grandes monumentos foram erguidos. O pátio oeste da Acrópole tem o Templo 11. O templo foi erguido no século VIII, por Yaxpac, o 16º e último rei de Copan. As obras arquitetônicas do rei foram as maiores da cidade. Este templo, como portal ao submundo, foi projetado. Ele é decorado com cabeças de serpente lindamente esculpidas e cabeças de símios. Na frente, o texto do altar que foi traduzido. Construído em 755, descreve a história dinástica de Copan, mostrando os 16 membros sentados, com o fundador passando o cetro a Yaxpac. Com vista à praça principal, a pirâmide de Yaxpac ergue-se a 30 metros. Foi a última construção do rei. Se estranha, é porque, por razões desconhecidas, a pirâmide foi erguida sobre o templo anterior sem o destruir ou danificar. A maior obra arquitetônica de Copan se vê no Templo 22. Este templo foi projetado como modelo da montanha primordial maia. No andar superior, muitos crânios de pedra simbolizam a passagem ao submundo. Nas ruínas do Templo 18, ainda se vêem relevos de Yaxpac, último rei de Copan. O Templo 10 exibe a técnica arquitetônica maia de abóbadas em consola. A estela D fica ao norte da praça principal. Representa um dos reis da dinastia, 18 Coelhos, em 736. Ele é retratado aqui como um deus idoso. Muitas estelas foram atribuídas a ele. Centenas de estelas identificadas na área maia. Junto a altares como este, o altar da tartaruga. A estela B representa o 13º rei, 18 Coelho, na sua ascensão ao trono. Escultores usaram tufa vulcânica, um material macio, e as estelas foram esculpidas em altos relevos. A maioria das estelas maias era pintada em cores vivas, como vermelho, amarelo e preto.
As estelas são leste-oeste para serem iluminadas pelo sol nascente e poente. Cada estela, com seu altar, representa o Rei Deus realizando um ritual onde encarna uma divindade como Shak, o deus do milho. No século VII, Copán tornou-se uma das mais poderosas cidades maias. Este período corresponde ao reinado de 18 coelhos. O epíteto 18 coelho foi por erro de transcrição. A Era Dourada de Copán findou ao ser 18 coelho capturado e sacrificado por outra tribo maia. Contrário a outras cidades maias clássicas, o fim da dinastia não causou o colapso repentino e brutal de Copán. Entre os séculos 9 e 13, a população diminuiu e a cidade foi abandonada. Assim como Tikal e Chichén Itzá, o sítio arqueológico de Copán é dos mais interessantes pré-colombianos, no coração do país maia. Istambul, com 13 milhões de pessoas, é um grande centro financeiro, comercial, industrial e cultural. A cidade cruza o Bósforo, abrangendo Europa e Ásia. A cidade situa-se entre a Rússia e o Mediterrâneo. Istambul é europeia porque sua parte antiga fica na margem oeste do estreito. A cidade, antes Constantinopla e Bizâncio, virou Istambul em 28 de março de 1930. Historicamente, Constantinopla foi uma das 3 maiores capitais do mundo antigo, junto com Atenas e Roma. Na histórica área do Corno de Ouro, a Igreja de Santa Sofia foi construída em 537 a pedido do imperador bizantino Justiniano I. Este edifício de 15 séculos virou mesquita após Constantinopla ser tomada pelos otomanos em 1453. Os 4 minaretes foram anexados em reinados de sultões. Famoso pelos mosaicos dourados, o edifício virou museu em 1934, por Mustafa Kemal Atatürk, então presidente. Seu design é inspirado no panteão romano e na arte cristã ocidental. Este estilo, influenciado pelo Irã, é hoje bizantino. O edifício é apoiado por 107 colunas. Possui uma cúpula de 31 metros de diâmetro e 55 metros de altura. A altura da cúpula permaneceu inigualável por 9 séculos, até o Renascimento italiano. Santa Sofia é uma obra arquitetônica bizantina maior. Perto daqui, o Grande Bazar é um labirinto de corredores cobertos que abrange muitos hectares. É um verdadeiro enclave na cidade. Todas as ruelas têm lojas. O bazar era o mercado turco tradicional, mas hoje suas 3.000 lojas servem principalmente turistas. Duas pontes sobre o Bósforo
ligam as áreas europeia e asiática da cidade, dando acesso ao resto do país. Pela sua localização, Istambul está muito ligada ao mar. O Mar Negro deságua no Mediterrâneo, pelo Estreito de Bósforo e o Mar de Mármara. São oferecidas excursões e travessias de barco a locais e visitantes. Os visitantes podem seguir para o bairro restaurado de Chifre de Ouro e passear pelas ruas com casas otomanas de madeira pintada. O Palácio Topkapi virou centro administrativo otomano após a queda de Constantinopla e do Império Bizantino. A construção do palácio iniciou em 1461, sob Mehmed II. Adições foram feitas até o século XIX, quando os sultões otomanos o abandonaram. Em 1924, Mustafa Kemal fundou a República, convertendo o palácio em museu. O Palácio Topkapi virou patrimônio da Unesco em 1985. É singular, não só pela primorosa arquitetura, mas também pela organização de seus edifícios, a qual espelha a estrutura da corte otomana. O harém imperial é um vasto complexo de aposentos privados. O harém constituía a residência da mãe do sultão, a sultana Valide, das concubinas e esposas do sultão, de toda a sua família, incluindo os seus filhos, e dos seus servos, e também dos eunucos responsáveis pela supervisão. Possui 300 quartos e abrigava 400 pessoas. Há muitos quiosques no jardim. Este é o quiosque de Bagdá. Possui fachada de mármore com listras de pórfiro vermelho e verde. O interior é um exemplo de um quarto otomano ideal. Com os seus vitrais, o uso de madrepérola e a sua decoração intrincada, este pavilhão é um dos últimos exemplos da arquitetura clássica dos palácios otomanos. O Estreito de Bósforo, após muitas mudanças, é hoje uma via navegável internacional livre, dividindo leste e oeste. Estando a cidade em duas partes, 1 milhão de habitantes aluga mais de 150 embarcações para trabalhar na metrópole. Todos conhecem a ilha de Bali e seus resorts, praias deslumbrantes com coqueiros. Mas a vida e talentos dos balineses que ergueram este país são menos conhecidos. Bali é uma ilha na Indonésia. É uma das pequenas ilhas de Sonda. Possui uma área de 5.637 km² e população de cerca de 4 milhões. A capital, Denpasar, fica próxima à costa sul. Em Bali, templos estão em todo lugar. Cada casa e vilarejo tem ao menos um. Por isso, Bali é conhecida como a Ilha dos Mil Templos, ou Puras. O termo sânscrito Pura significa lugar murado para proteger o templo de maus espíritos. Os templos sempre encaram a montanha sagrada, centro da ilha e do mundo. Os balineses criaram uma fusão de hinduísmo e animismo local.
Embora vazios a maior parte do ano, os templos balineses ficam espetacularmente animados em festas e rituais. O Templo Pura Tamanayun, um enorme templo estatal do século XVII, tem acesso restrito. O terreno é sagrado, abrigando vários merus, ou santuários, com telhados de vários níveis. Eles representam a ligação entre os deuses e a terra. O número de telhados é ímpar, pois, ao contrário dos pares, eles têm um meio exato. O Pura Tanalot é um templo dedicado ao mar. É um de uma longa série de 7 templos do mar ao longo da costa sudoeste da ilha. Assim, cada templo é visível a partir do anterior e do seguinte. Tanalot é um ícone cultural e um local de peregrinação. Durante suas viagens no século XV, o sacerdote Nyai Ratna pediu aos pescadores que construíssem um santuário nesta rocha sagrada, favorável à adoração dos deuses do mar balineses. Nos templos balineses, o Koryogung, facilmente reconhecido, é um portão de pedra e tijolo adornado com esculturas. Simboliza a montanha sagrada que leva ao reino divino. Este portão dá para um pátio interno, típico dos templos balineses. Aqui, ofertas são feitas com música. A cordilheira central da ilha de Bali possui muitos picos acima de 2.000 metros. O ponto mais alto é o Agung, com mais de 3.000 metros. Conhecido como Montanha-Mãe, é também um vulcão ativo. As altas montanhas provocam chuva, e a natureza vulcânica de Bali é responsável pelos seus solos férteis, favorecendo a agricultura. A vasta área sul da cordilheira é dedicada ao cultivo de arroz. A agricultura balinesa produz frutas, vegetais e o renomado café arábica. Em Klungkung, ex-capital de um dos maiores reinos balineses, o Palácio do Rajá merece parada. Da era opulenta, quando o reino era mais respeitado e atraía artistas famosos, restam só o Salão da Justiça e o Palácio Flutuante. Os tetos do salão são de particular interesse. Suas pinturas ilustram o zodíaco, o calendário balinês, punições em grandes batalhas e lendas. É semelhante a um livro de história. A ilha é cercada por recifes de coral, com praias de areia preta ao norte e leste e brancas ao sul. Exceto as praias perto do Pura Tanalot, não são destinos turísticos principais. Pequenos barcos balineses oferecem agradáveis passeios marítimos. Ao norte de Denpasar, o Bud é o centro cultural da ilha. O Templo Pura Saraswati fica junto a um belo lago de lótus. Este templo do século XIX é dedicado à deusa Saraswati. Ela é a deusa do saber, conhecimento e arte. Tirthaganga é famosa pelo Palácio Aquático Real. Cobras venenosas protegem o templo de maus espíritos. Lagos com peixes, fontes, estátuas e vegetação exuberante o tornam um lugar de bem-estar na cultura balinesa.
Em Bali, a pesca marítima é um recurso vital para o país. Mas, geralmente, os indonésios temem a água, acreditada como refúgio de maus espíritos, e muitos não sabem nadar. Pescadores formam um grupo especial, herdeiros de um ofício passado de pai para filho. Samur é uma das maiores vilas de pesca tradicional de Bali. Seu mercado de peixes é famoso. Os pescadores usam barcos peraú e não se afastam muito da costa. Eles pescam barracuda, atum e dourada. Bali, Ilha dos Deuses, irradia paz, charme e beleza. Ela é uma das menores ilhas do arquipélago indonésio, mas é de longe o destino turístico mais desejado. Joia do Nilo, edificada nas 18ª e 19ª dinastias. No século XIV a.C., o Templo de Luxor, ou Opet do Sul, é um templo egípcio dedicado ao culto de Amon. Ele fica ao lado da antiga cidade de Tebas, a capital do Império, que também abrigava o Templo de Karnak ao norte. Dedicado à tríade divina de Tebas, Amon, sua esposa Mut e seu filho Khonsu, o Templo de Luxor funcionava em conjunto com o de Karnak, ao qual era ligado por um caminho ladeado por esfinges, um dromos de mais de 2 quilômetros de comprimento e margeado por 700 esfinges, com as mais próximas de Luxor, a imagem dos faraós. Todo ano, no Festival de Opet, Amon ia a seu harém do sul por este caminho, em grandiosa procissão. As partes visíveis mais antigas do templo são de Amenhotep III. Ramsés II o modificou depois, adicionando 6 estátuas e 2 obeliscos. Um foi dado à França em 1831 e está na Praça da Concórdia, em Paris, desde então. A grande entrada do pilone tem 65 metros de largura e 24 metros de altura. Seus 2 maciços eram originalmente cobertos por uma base branca, com placas de metal precioso e decorações esculpidas em cores vivas. 4 babuínos em adoração estão esculpidos na base do obelisco de granito rosa, que permanece ali. Este obelisco mede 26 metros e pesa 230 toneladas. Seu cume piramidal era coberto por uma folha de electro, liga de 80% ouro e 20% prata, brilhando ao sol, simbolizando o deus Ra. O templo de Luxor seguiu um plano clássico. Cruzando o pilone por uma porta estreita, a procissão de Karnak com o barco solar do deus Ra passava por este pátio antes de chegar ao santuário, onde a estatueta do deus era mantida no precioso naus. Este pátio, construído por Ramsés II, possui pórticos e uma fila dupla de 74 colunas imponentes, como as de Karnak, com bases lisas e capitéis em forma de papiro fechado. A extremidade sul do pátio também é ornamentada por estátuas colossais que se alternam com as colunas. 11 estátuas gigantes em pé e 2 sentadas. A maioria em granito, todas com o nome de Ramsés II. A estátua colossal materializa 2 facetas do rei, a humana e a divina. A estátua colossal serve ao culto, elevando o rei à divindade. Ramsés II foi um grande teólogo. Ele adotou o culto monoteísta do Sol, iniciado por Akhenaton, mas preservou as religiões tradicionais. Embora buscasse uma religião pessoal e sem fronteiras, ele continuou a favorecer os templos dos grandes deuses, como Amon, Ra, Ptah ou Osíris, para unificar o povo. Ele deu esplendor inigualável a templos e cultos de deuses por toda parte.
2 estátuas colossais de Ramsés, o Grande, precedem a entrada da Grande Colunata. Os relevos nas paredes laterais do caminho datam de Tutankhamon e Horemheb e mostram o Festival de Opet. A celebração ocorria no segundo mês da estação de cheias. Num barco cerimonial, a tríade tebana de Amon, sua esposa Mut e seu filho Khonsu viajavam do templo de Karnak ao de Luxor, cercados por soldados, músicos e dançarinos, puxados em procissão do rio Nilo durante sua cheia. Lá, o deus Amon, assumindo sua forma fértil, Amenmin, o fálico, redescobria seu vigor e, ao final das celebrações que duravam 11 dias, retornava a Karnak, desta vez pelo grande Dromos, ainda na companhia de sua família divina. O templo de Luxor, edificado para o santuário de Amenmin, consagrava-se ao mistério da vida, que o deus Amon, como Nilo, renovava anualmente. A colunata leva ao segundo pátio hipóstilo. Mas vamos voltar aos tempos antigos e a outra sala com representações dos deuses, localizada aqui perto, no final do templo. Esta saleta de 4 colunas abrigava a mesa de oferendas. Durante os 15 dias do festival de Opet, os sacerdotes se revezavam, deixando os alimentos frescos para as festividades dos deuses. As decorações mostram Amenhotep III homenageando o deus e recebendo a coroa do Egito de Amon. As salas antes do Naus celebravam o mito da origem sobrenatural do rei. Amon se casará com Mut, que novamente dará à luz Khonsu, um ritual onde o faraó renascerá de seu pai, Amon. Cada novo reinado impulsionava um novo ciclo. Ademais, celebrava a permanência da função real, periodicamente renovada por Amon. Esta era a principal função do templo. Antigua, Guatemala, foi a antiga capital do reino. É famosa por sua arquitetura colonial barroca e renascentista. Fundada em 1543, foi a terceira cidade mais bela das Índias espanholas. A praça principal, no centro, oferece refúgio sob as árvores. A Fonte das Sereias do século XVIII, projetada por Miguel Porras, encontra-se nela. Touradas e torneios aconteciam aqui, onde também executavam condenados. Cercada pelos vulcões Água, Acatenango e Fuego, e localizada no centro do país, a cidade de Antígua foi destruída por terremotos várias vezes. A Catedral de São José foi reconstruída várias vezes. A igreja, erguida em 1541, foi demolida em 1669. Foi reconstruída e consagrada como catedral em 1680, após 11 anos de obras. A catedral foi das maiores da América Central, antes de ser parcialmente destruída pelos terremotos de 1773.
Seu design arquitetônico é cruciforme e inclui 3 naves, as quais são coroadas por capelas. Martim Cantos, arquiteto e escultor espanhol, reconstruiu e decorou a catedral no estilo barroco do século XVII. Esculturas e pinturas retiveram seu brilho original. Tal como a catedral, o paço central tem arcadas elegantes. Construída em 1740, resistiu bem aos terremotos de 1773, apesar de leves danos, graças à sua sólida estrutura de arcos duplos, colunas e abóbadas. A cidade foi várias vezes vítima de terremotos e a natureza venceu-a em 1773, soterrando-a de vez. Assim, a cidade manteve sua aparência. Antígua é, sem dúvida, a mais bela da Guatemala. Seu charme vem das ruínas do terremoto e das pitorescas ruas de paralelepípedos, com veneráveis casas coloniais de pátios floridos. Prédios religiosos e governamentais não representam a arquitetura colonial espanhola. Outros exemplos estão em residências particulares luxuosas. São Francisco é uma igreja magnífica, um exemplo do estilo barroco hispano-americano. 16 esculturas de santos adornam as colunas retorcidas da fachada, erguida no século XVI. Antígua foi muitas vezes atingida por terremotos, mas a cidade nunca foi completamente aniquilada. Sua herança e espírito dão à cidade um charme raro. Dos edifícios que não resistiram aos tremores, restam frisos e esculturas, como a nos lembrar da catástrofe. O nobel e escritor guatemalteco Miguel Ángel Astúrias escreveu: "A violência telúrica do nosso continente nos ensinou o encanto da destruição." Em Antígua, a frase se aplica perfeitamente. O Convento Santa Clara, fundado em 1699 por 5 freiras. A fachada barroca sul da igreja vizinha é ricamente decorada em estuque. Os corredores do espaçoso claustro de 2 andares do convento, com os seus arcos duplos excelentemente proporcionados, a fonte e os pátios. Pouco após a fundação, o convento de Santa Clara tornou-se uma residência elaborada com quase 50 freiras. A sacristia ainda tem passagens e salas subterrâneas. Las Capuchinas, o convento das Capuchinhas, edificado em 1736, sob Diego de Porres, arquiteto-chefe de Antígua, é uma obra-prima religiosa e um de seus pontos turísticos mais notáveis. É, sem dúvida, um dos conventos mais belos do século XVIII em toda a Guatemala. A Igreja El Carmen, cuja construção data de 1728, marca a 3ª vez que uma igreja foi erguida no mesmo local. Sua fachada principal é única, com estilo barroco e um trio de colunas proeminentes, ao invés dos nichos e santos usuais nas fachadas das igrejas de Antígua. Em 1749, um grande mosteiro foi construído e La Merced foi finalizada em 1767. Sua fachada é das mais belas de Antígua, com motivos decorativos complexos e estuque branco sobre fundo amarelo. As torres sineiras da igreja, baixas e robustas, com colunas e arcos maiores, diferem das construídas nas Américas em regiões menos sísmicas.
mas o mosteiro anexo foi destruído no terremoto de 1773 e nunca reconstruído. No topo, São Pedro Nolasco, fundador. A Virgem das Mercês é venerada na igreja. Os altares dourados são lindos. Todo ano, em La Merced, ocorre uma peregrinação na Semana Santa. As ruas ficam então lotadas e adornadas com tapetes de flores para as procissões diárias. Antígua, assim, revive seu glorioso passado.